Bem-vindos às sombras. Aqueles que retornam conhecem os riscos. Aqueles que chegam pela primeira vez, em breve entenderão. O relato desta noite chegou até mim através de palavras trêmulas, escritas por mãos que pareciam temer o próprio testemunho que registravam. Como de costume, preservei a essência perturbadora da narrativa, mantendo intacto o horror que ela carrega, enquanto protejo a identidade de quem ousou compartilhar sua experiência com as forças que habitam além do véu da compreensão humana. Os nomes foram alterados, não por descrença, mas por proteção. Quanto à veracidade do que estão prestes a ouvir, não me cabe julgar. A escuridão assume muitas formas, e algumas verdades são mais fáceis de negar do que enfrentar. A história de hoje vem de alguém que convive com a morte todos os dias. E mesmo assim, tremia ao relatar o que testemunhou. Meu nome é Ricardo, tenho 42 anos e trabalhava como gerente em uma loja de departamentos até o início do ano passado, quando a filial onde eu estava fechou inesperadamente, deixando mais de 30 funcionários desempregados. Eu estava no mercado há mais de 15 anos, tinha experiência e um bom currículo, mas mesmo assim não conseguia recolocação. O mercado estava saturado e homens da minha idade pareciam menos atraentes para os recrutadores do que os jovens recém-formados dispostos a ganhar menos. Os meses foram passando e com eles minhas economias. Minha esposa Marina fazia o possível com seu salário de professora, mas não era suficiente para manter nossa família de 4 pessoas. Temos 2 filhos, Lucas de 14 anos e Júlia de 10. Cada vez que eu olhava para eles, sentia uma mistura de amor e fracasso que corroía minha alma. Um pai deve prover, proteger, e eu estava falhando. A situação chegou ao limite quando recebi a notificação do banco sobre o atraso da 3ª parcela do financiamento da casa. Ainda tínhamos 18 anos pela frente de prestações, e a possibilidade de perder o teto sobre nossas cabeças me tirava o sono. Foi quando meu cunhado Alfredo, sempre cheio de ideias e contatos, me ligou com uma proposta. Ricardo, conheci um cara que está precisando de alguém com seu perfil para trabalhar em leilões de espólios. O nome dele é Paulo Mendes. Tem uma empresa pequena, mas respeitada. Pela comissão, dá para tirar uma grana boa. O que acha? Confesso que hesitei. Nunca tinha trabalhado com leilões, muito menos com espólios de pessoas falecidas. A ideia de catalogar, avaliar e vender os pertences de alguém que morreu me parecia um tanto mórbida, mas quando a fome bate à porta, os escrúpulos saem pela janela, como dizia minha avó. Pedi o contato e marquei uma entrevista para o dia seguinte. Paulo Mendes era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e um jeito meticuloso de falar. Seu escritório no centro da cidade era modesto, mas organizado, com algumas antiguidades expostas em prateleiras. Ele explicou que sua empresa, a Mendes Leilões, era especializada em espólios judiciais, casos em que famílias não entravam em acordo sobre a divisão dos bens de um falecido, ou quando não havia herdeiros conhecidos. Somos contratados pelo juiz para inventariar, avaliar e leiloar tudo. Preciso de alguém com seu perfil, Ricardo, organizado, com experiência em vendas e que saiba lidar com clientes. Você não precisa ser especialista em antiguidades. Isso você aprende com o tempo. O importante é ter tato, sabe? Estamos lidando com objetos que têm valor sentimental, mesmo que os herdeiros estejam mais interessados no valor monetário. A comissão era de 5% sobre as vendas que eu organizasse, além de um salário base pequeno, mas suficiente para não passar apertos enquanto aprendia o negócio. Aceitei na hora. Paulo me entregou alguns livros sobre avaliação de antiguidades e me disse para estudar, pois na semana seguinte já teríamos um trabalho. Meu primeiro leilão foi o espólio de uma senhora de 94 anos que morava sozinha num apartamento no centro. Dona Clotilde não tinha filhos, apenas 3 sobrinhos que mal a visitavam em vida,
mas que agora disputavam avidamente cada item do inventário. Paulo me ensinou a catalogar tudo, desde os móveis antigos até as bijuterias sem valor. A experiência foi melancólica, mas educativa. Consegui vender quase tudo por bons preços, e minha comissão foi melhor do que eu esperava. Nos meses seguintes, peguei o jeito do trabalho. Aprendi a identificar móveis de época, a diferenciar prata de alpaca, a reconhecer assinaturas de pintores de médio valor. Comecei a frequentar feiras de antiguidades e a conversar com colecionadores. O mundo dos objetos antigos me fascinava cada vez mais, e nosso orçamento familiar voltou a equilibrar-se. Marina parecia orgulhosa de mim novamente, e as crianças deixaram de ouvir nossas discussões sobre contas atrasadas. Foi quando Paulo me designou para o espólio do Dr. Eugênio Cardoso, um colecionador conhecido em pequenos círculos. Ele havia morrido aos 85 anos, deixando uma mansão repleta de objetos raros para sua única filha, que morava no exterior e queria se livrar de tudo rapidamente. Esse trabalho é diferente, Ricardo, disse Paulo, com um brilho estranho no olhar. Dr. Eugênio tinha peças raras, algumas de procedência, digamos, não tão clara. Muita coisa veio de leilões na Europa pós-guerra, entende? E tem um detalhe. A filha não quer que divulguemos a origem de certos itens. Vamos listar tudo como coleção particular, sem mencionar o nome do Dr. Eugênio. Achei estranho, mas não questionei. Afinal, discrição era parte do nosso trabalho. Quando cheguei à mansão nos arredores da cidade, entendi o que Paulo queria dizer. A casa estava abarrotada de antiguidades impressionantes, móveis art deco, esculturas africanas, tapeçarias orientais e uma coleção de relógios que ocupava uma sala inteira. Passei uma semana inteira catalogando tudo com a ajuda de 2 assistentes. A filha do Dr. Eugênio, uma mulher fria e distante chamada Clarice, aparecia ocasionalmente para aprovar nossas avaliações, sempre com pressa de voltar para seu hotel. Ela deixou claro que não tinha interesse em levar nada consigo para Londres, onde morava há décadas. Foi no penúltimo dia do inventário que encontrei o relógio na biblioteca. Estava dentro de uma gaveta secreta de uma escrivaninha francesa que já tínhamos catalogado. Por algum motivo, senti um impulso de verificar a parte inferior do móvel e descobri o mecanismo que abria a gaveta. Dentro dela, havia uma caixa de madeira escura com entalhes estranhos, quase como símbolos. Ao abri-la, encontrei o relógio de bolso mais bonito que já tinha visto. Era de ouro maciço, com detalhes em esmalte azul cobalto e pequenos diamantes marcando as horas. A tampa tinha um monograma gravado, EC, que presumi ser de Eugênio Cardoso. Dentro, o mecanismo parecia funcionar perfeitamente, e havia uma inscrição em francês que não consegui decifrar completamente, algo sobre tempo e memória. O mais curioso é que ao lado da coroa do relógio havia uma pequena mancha escura, quase imperceptível, que parecia sangue antigo. Não sei explicar o que me passou pela cabeça naquele momento. Sempre fui honesto. Sempre declarei tudo o que encontrava nos inventários. Mas aquele relógio tinha algo nele que me atraiu de uma maneira que não consigo descrever. Em um impulso, coloquei-o no bolso. Fechei a gaveta secreta e segui com meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, cheguei em casa sentindo um peso estranho no peito. Marina percebeu que algo estava errado, mas atribuiu ao cansaço. Esperei que todos dormissem e fui para o escritório examinar melhor o relógio. Sob a luz do abajur, ele parecia ainda mais magnífico. O tic-tac era perfeitamente ritmado, quase hipnótico. Fiquei admirando-o por quase 1 hora antes de guardá-lo na gaveta da minha mesa, trancada à chave. O leilão dos bens do Dr. Eugênio foi um grande sucesso. Colecionadores de todo o país compareceram, e até mesmo alguns estrangeiros participaram online.
Conseguimos preços acima das avaliações para quase todas as peças. Minha comissão foi a maior que já tinha recebido. E Paulo me deu um bônus extra, dizendo que eu tinha feito um trabalho excepcional. A mansão foi esvaziada, os documentos foram assinados e o caso foi encerrado. Ninguém nunca mencionou um relógio de bolso dourado com esmalte azul. Foi então que as coisas começaram a mudar. De início, eram pequenas alterações na minha rotina. Eu, que nunca me importei muito com pontualidade, comecei a me irritar profundamente quando alguém se atrasava. Passei a usar o relógio de bolso diariamente, escondido no bolso interno do paletó, tirando-o apenas quando estava sozinho para verificar as horas. O objeto se tornara uma espécie de amuleto, algo que eu precisava tocar constantemente para me sentir seguro. 2 semanas depois de ter encontrado o relógio, comecei a ter sonhos estranhos. Neles, eu caminhava por ruas de paralelepípedos em uma cidade que parecia europeia, usando roupas antigas, cumprimentando pessoas que nunca tinha visto, mas que pareciam me conhecer bem. Os sonhos eram tão vívidos que eu acordava desorientado, como se tivesse realmente estado naquele lugar. Marina começou a reclamar que eu falava durante o sono, às vezes em um idioma que ela não compreendia. 1 mês depois do leilão, os episódios ficaram mais intensos. Eu estava catalogando o espólio de uma senhora quando de repente me vi em outro lugar. Foi como um lapso de consciência que durou apenas alguns segundos, mas nesse breve momento eu estava em um consultório antigo, examinando um relógio muito semelhante ao que tinha pego, enquanto conversava com um homem vestido à moda do início do século XX. Quando voltei, o assistente que trabalhava comigo me olhava com preocupação. "Tudo bem, Ricardo?" Você parou de falar no meio da frase e ficou olhando para o nada. Disse que estava apenas cansado e continuei o trabalho, mas aquilo me perturbou profundamente. Naquela noite, ao chegar em casa, fui direto para o computador pesquisar sobre o Dr. Eugênio Cardoso. Encontrei pouco. Era um médico aposentado, tinha trabalhado em hospitais importantes, viajado muito pela Europa nas décadas de 50 e 60 e era conhecido por sua coleção de arte e antiguidades. Nada fora do comum, exceto por uma nota em um blog sobre colecionadores que mencionava sua obsessão por objetos com histórias obscuras. Os episódios continuaram, e com eles vieram conhecimentos que eu não possuía antes. Durante um leilão, surpreendi a todos ao explicar detalhadamente a história de um conjunto de prataria francesa do século XVIII, citando nomes de ourives e técnicas de fabricação que eu nunca tinha estudado. Em outra ocasião, corri um leiloeiro que descreveu erroneamente um relógio de parede alemão, detalhando seu mecanismo interno sem sequer abri-lo. Paulo estava impressionado com meu progresso, mas Marina começava a ficar preocupada. Eu estava diferente, mais formal na fala, mais rígido nas maneiras, menos paciente com as crianças. Às vezes ela me pegava olhando fixamente para o vazio, ou falando sozinho em voz baixa. "Você precisa descansar, Ricardo", ela insistia. "Está trabalhando demais, se envolvendo demais com esse mundo de coisas antigas." Eu sabia que ela estava certa, mas não conseguia parar. O relógio tinha se tornado uma obsessão. Eu o levava para todo lugar. Verificava as horas constantemente, mesmo sabendo que hora era sem precisar olhar. À noite, antes de dormir, eu o colocava na mesa de cabeceira e ficava ouvindo seu tic-tac até adormecer. Foi quando comecei a vê-lo. De início, apenas pelo canto do olho, uma figura alta e elegante que desaparecia quando eu me virava. Depois, mais nitidamente, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, bigode bem aparado, vestindo um terno impecável de estilo antigo. Ele aparecia nos lugares mais inesperados. Refletido no espelho quando eu me barbeava, sentado no banco traseiro do meu carro quando eu olhava pelo retrovisor, parado no canto da sala quando todos estavam dormindo. Nunca falava,
Apenas me observava com um olhar que misturava curiosidade e reprovação. Eu sabia, de alguma forma inexplicável, que se tratava do Dr. Eugênio Cardoso, não como o idoso que tinha morrido recentemente, mas como fora décadas atrás. E sabia também que ele queria seu relógio de volta. A situação atingiu o ápice quando levei minha família para jantar em um restaurante para comemorar o aniversário de Marina. Lucas estava contando sobre um projeto da escola quando, de repente, o Dr. Eugênio apareceu sentado a uma mesa próxima, olhando diretamente para mim. Meu filho continuava falando, mas eu não conseguia ouvir nada além do tic-tac do relógio no meu bolso, que parecia ensurdecedor. Senti o suor escorrer pela minha testa, enquanto o Dr. Eugênio levantava sua taça de vinho em um brinde silencioso. Ricardo! Ricardo! A voz de Marina me trouxe de volta. Você está pálido. O que aconteceu? Murmurei algo sobre não estar me sentindo bem e pedi a conta. No caminho para casa, Marina dirigiu enquanto eu tentava me recompor no banco do passageiro. Quando chegamos, mandei as crianças para o quarto e contei tudo para minha esposa. O relógio roubado, as visões, os lapsos de memória, o homem que me seguia. Ela ouviu em silêncio, os olhos arregalados de preocupação. Quando terminei, ela segurou minhas mãos trêmulas e falou com uma calma que não combinava com a situação. Ricardo, precisamos devolver esse relógio e você precisa de ajuda profissional. Concordei imediatamente. No dia seguinte, procurei Paulo e confessei o que tinha feito. Para minha surpresa, ele não pareceu chocado. Não é o primeiro caso que vejo de um objeto que se apega a alguém, ele disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguns itens têm histórias complexas, Ricardo. Nem sempre sabemos de onde vieram ou por quais mãos passaram antes de chegar até nós. Paulo me explicou que tentaria contatar Clarice, a filha do Dr. Eugênio, para devolver o relógio discretamente. Enquanto isso, ele me recomendou uma pessoa. Não era exatamente um psicólogo, mas alguém que entendia desses assuntos, segundo ele. Dona Zulmira morava numa casa simples nos arredores da cidade. Era uma senhora negra de uns 70 anos, com cabelos brancos e olhos que pareciam enxergar através de você. Recebeu-me em uma sala cheia de plantas e imagens de santos. Contei minha história enquanto ela acendia velas e preparava um chá amargo que me fez beber até a última gota. Esse relógio não pertence só ao Dr. Eugênio, ela disse depois de ouvir tudo. Ele pertenceu a outros antes dele, e cada dono deixou um pouco de si no objeto. O doutor foi apenas o último de uma longa linhagem de possuidores. Agora, o relógio está tentando possuir você. Segundo Dona Zulmira, objetos muito antigos que passam de mão em mão, especialmente em circunstâncias traumáticas, podem acumular energias e memórias. O relógio estava me contaminando com as personalidades de seus donos anteriores, principalmente a do Dr. Eugênio, que provavelmente tinha uma conexão mais forte com o objeto. Você precisa se livrar dele e passar por uma limpeza espiritual profunda, ela afirmou categoricamente. E tem que ser logo, antes que a personalidade dele se sobreponha completamente à sua. Voltei para casa decidido a seguir o conselho. Paulo tinha deixado uma mensagem dizendo que conseguiu falar com Clarice e que ela estaria no país por mais 2 dias antes de retornar a Londres. Combinamos de nos encontrar no antigo escritório do Dr. Eugênio, que ainda não tinha sido vendido, para fazer a devolução. Naquela noite, guardei o relógio em sua caixa original e o deixei na mesa do escritório. Pela primeira vez em semanas, não o levei para o quarto. Acordei de madrugada com a sensação de que algo estava errado. A casa estava silenciosa, exceto por um tic-tac distante vindo do meu escritório. Levantei-me sem acordar Marina e fui verificar. O relógio não estava na mesa onde o deixei. Estava sobre a poltrona, aberto, o ponteiro dos segundos movendo-se ritmadamente. Sentado ao lado,
O doutor Eugênio me observava com um sorriso enigmático. Não era mais uma visão rápida ou uma figura periférica. Ele estava ali tão sólido e real quanto os móveis ao redor. Por que pegou o que não lhe pertence, Sr. Ricardo? Ele perguntou em uma voz grave e clara, com um leve sotaque que não consegui identificar. Sabe o que acontece com aqueles que desejam o tempo dos outros? Fiquei paralisado, incapaz de responder ou de me mover. O doutor Eugênio se levantou, um homem alto e imponente em seu terno antiquado. Caminhou até mim com passos que não faziam barulho no assoalho de madeira. Este relógio marcou os momentos finais de muitas vidas, Sr. Ricardo. A mancha que o senhor notou não é ferrugem, não é tinta, é sangue. O sangue de seu primeiro dono, um relojoeiro de Genebra, que morreu segurando sua criação mais perfeita, apunhalado por um cliente insatisfeito. O relógio passou por muitas mãos depois disso. Um nobre francês, um oficial prussiano, um comerciante inglês, todos mortos em circunstâncias trágicas, todos agarrados a este pequeno contador de segundos em seus momentos finais. Ele estava agora a centímetros de mim, seu rosto pálido iluminado apenas pelo luar que entrava pela janela. Seus olhos tinham um brilho metálico, quase como o do relógio. Eu o encontrei em um leilão em Viena, em 1956. O vendedor me alertou sobre sua história, mas eu não dei importância. Era jovem e arrogante, um médico de sucesso que não acreditava em superstições. Carreguei-o comigo por décadas e ele lentamente drenou minha vida, minhas relações, meu tempo. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Tentei me livrar dele várias vezes, mas ele sempre voltava. Como voltará para você, a menos que... Suas palavras foram interrompidas por um grito. Marina estava na porta do escritório, olhando horrorizada para mim. Mais tarde, ela me contou que acordou preocupada e me encontrou de pé no meio do escritório, falando sozinho em uma voz que não era a minha, respondendo a perguntas que ninguém fazia. No dia seguinte, encontramos Paulo e Clarice no antigo escritório do Dr. Eugênio. A filha do médico empalideceu quando viu o relógio. Segurou a caixa com mãos trêmulas e olhou para mim com uma mistura de raiva e pena. Você não faz ideia do que fez ao pegar isso, ela disse baixinho. Meu pai dedicou os últimos anos de sua vida tentando descobrir uma forma de se livrar deste objeto sem passar a maldição adiante. Não é algo que se possa simplesmente jogar fora ou destruir. Ele precisa ser devolvido de uma maneira específica, com rituais específicos. Ela explicou que o Dr. Eugênio havia consultado especialistas em ocultismo do mundo todo, tentando encontrar uma solução. No final, desistiu e escondeu o relógio na gaveta secreta, esperando que ninguém o encontrasse. Em seu testamento, havia uma carta lacrada para Clarice, explicando a situação e pedindo que ela contratasse especialistas para lidar com o objeto caso fosse encontrado. É o que vou fazer agora, ela disse, guardando a caixa em sua bolsa. Tenho contatos em Londres que podem ajudar. Quanto a você, espero que não seja tarde demais. Após a devolução do relógio, segui o tratamento espiritual com Dona Zulmira por várias semanas. Aos poucos, as visões do Dr. Eugênio diminuíram, bem como os lapsos de memória e os conhecimentos inexplicáveis. Continuei no trabalho com Paulo, mas agora com uma nova regra pessoal. Nunca mais tocar em nada que não estivesse devidamente catalogado e avaliado. Marina notou as mudanças, e nossa relação voltou ao normal. As crianças pararam de me olhar com medo, a vida seguiu seu curso, as contas voltaram a ser pagas em dia, e o episódio do relógio começou a parecer um pesadelo distante. Até ontem, 4 meses após a devolução. Eu estava organizando algumas caixas no porão quando encontrei, entre ferramentas antigas, um pequeno objeto brilhante. Era uma chave de relógio, daquelas usadas para dar corda em relógios de bolso antigos, de ouro com um pequeno diamante incrustado na ponta. Nunca a tinha visto antes.
mas sabia exatamente a que relógio pertencia. E o pior, na mesma noite, acordei de madrugada com o som inconfundível de um tic-tac vindo de algum lugar da casa. Segui o som até o escritório, mas não encontrei nada. Ao voltar para o quarto, vi um reflexo no espelho do corredor. O doutor Eugênio me observava com seu sorriso enigmático e em sua mão balançava lentamente meu relógio de bolso dourado com detalhes em esmalte azul. Esta noite não dormi. Amanhã vou procurar Dona Zulmira novamente. Marina quer que eu consulte um psiquiatra. Talvez os dois estejam certos. Talvez eu precise de ambos os tipos de ajuda. Uma coisa é certa: nunca mais voltarei ao ramo de leilões de espólios. Alguns objetos carregam muito mais do que apenas o valor monetário ou sentimental. Alguns carregam histórias que não deveriam ser perturbadas, memórias que deveriam permanecer enterradas junto com seus donos. E alguns, como aprendi da maneira mais difícil, carregam maldições que passam de mão em mão, de vida em vida, contando o tempo que nos resta com seu tic-tac implacável.